gravando, e aí uma coisinha que eu vou fazer a partir de hoje, tá certo, pessoal? Na semana passada a gente teve alguns problemas com a gravação da aula, então eu estou baixando a aula, tá certo? Postando no YouTube e vou compartilhar o link com vocês. Então eu acho que o YouTube é uma plataforma um pouquinho mais estável, eu acho que vocês vão conseguir acessar com mais tranquilidade de lá, tá certo? Então, assim que terminar a aula, eu baixo a aula, mando para o YouTube, depois compartilho o link com vocês, exatamente como a de teoria geral do processo, tá bom? Eu até perdi uma aula terça-feira passada, porque a aula foi gravada, mas não consegui baixar, deu erro. Então, vou começar a fazer isso a partir de agora, tá certo? Para vocês conseguirem acessar todo o material direitinho, especialmente as aulas ao vivo. Bom, então vamos lá, comecei a gravar. Obrigada, Vivi, por ter começado a gravar. Às vezes eu esqueço, né? Obrigada por lembrar aí. Então, começar a gravar então aqui a aula. E hoje nós vamos começar a falar das pessoas naturais. Professor, mas todo mundo é uma pessoa natural. Dentro do direito civil, a gente faz uma diferenciação entre as pessoas naturais e as pessoas jurídicas. Então, existem as pessoas naturais, somos todos nós aqui, né? Nós somos pessoas naturais. E existem as pessoas que são, na verdade, ficções jurídicas, que são as pessoas jurídicas. Ou seja, quando você cria uma empresa, vamos falar mais na frente, né? Você cria uma empresa, essa empresa ela não é um ser humano de carne e osso, ela não é uma pessoa de forma assim orgânica, mas ela precisa de uma personalidade de pessoa, personalidade jurídica, para que ela possa ter os seus interesses representados. Então, a gente cria uma pessoa jurídica. Só que essa pessoa jurídica, ela não tem todos os direitos, por exemplo, que uma pessoa natural tem. Então, alguns direitos só fazem sentido para uma pessoa natural. Você não pode cometer o crime de assassinato contra uma empresa, né? Não tem como. Você pode cometer o crime de assassinato contra uma pessoa natural. Existe ali um bem dessa pessoa natural que precisa ser resguardado. E o bem dessa pessoa natural, os mais normais, né, seria o direito à vida, mas também o direito à imagem, o direito à integridade física. Todos esses direitos, tá certo? E a própria condição da pessoa natural, de nascimento, de crescimento e de morte, tudo isso interessa ao direito. Nós vamos estudar hoje exatamente quais são esses direitos inerentes, quais são esses direitos básicos dessas pessoas naturais. Então, todos nós aqui somos pessoas naturais. Eu vou começar, então, aqui com um questionamento para vocês, tá bom? Inicialmente, o nosso Código Civil, ele diz que capacidade, tá certo? É a aptidão da pessoa para exercer direito. Então, todas as pessoas, de certa forma, elas nascem com direitos, mas nem todas elas podem exercer diretamente esse direito. Então, se você tem, por exemplo, um bebê de colo, ele tem direito, ele pode ser, por exemplo, ser herdeiro de alguma coisa. Então, digamos, a criancinha nasceu, aí ali o avô, a avó, deixou um carro de herança para a criança, alguma coisa do tipo. Mas essa criança já pode vender esse carro ou dirigir esse carro? Não. Ela ainda não tem capacidade para fazer isso, né? Então, da mesma maneira, no direito, existem duas coisas. Você pode ter direitos e você pode ter a capacidade para exercer esses direitos. Quando você une as duas coisas, aí você é realmente um sujeito que consegue ter os seus direitos e, ao mesmo tempo, a capacidade para exercê-los sem precisar de ninguém. Isso é capacidade. E aí, nesse caso, tá certo, pessoal? A gente tem a capacidade de direito e a capacidade de fato, ou capacidade de exercício. Então, eu posso ter o direito de alguma coisa. Então, uma criancinha, por exemplo, como eu acabei de citar, que herdou alguma coisa dos pais ou dos avós, ela tem direito sobre aquilo, mas ela não tem a capacidade de fato, ela não pode exercer os seus direitos sobre aquela coisa ainda, porque ela não tem nem, vamos dizer assim, ciência ou capacidade de exercer aquilo por si mesma. Ela não tem capacidade ainda de fazer aquilo. Então, ela tem capacidade de direito, mas ela carece de capacidade de fato. Então, vamos pensar nesse casinho aqui. A Aline é uma adolescente de 15 anos e recebeu uma herança de alto valor da sua avó. Interessada em investir no ramo imobiliário para garantir o seu futuro, né? Uma menina de visão, vocês estão vendo aí. Menina de visão, com 15 anos ela está pensando em fazer investimentos. Ela procurou você, que é corretor de imóveis, tá certo? Para receber orientações sobre esse tipo de investimento. Como um exímio conhecedor da legislação sobre a capacidade para praticar os atos da vida civil, quais são as orientações que você vai dar para a Aline? O que é que vocês acham?
A Aline, ela pode fazer esses investimentos, ela tem condições de fazer esses investimentos, ela recebeu essa herança, o que é que vocês acham que é possível para a nossa mocinha aqui, empreendedora? É o mesmo caso, né, não, professora? Ela não vai poder comprar casa, se for o caso, né, dela comprar casa, porque ela não tem idade suficiente. Naturalmente, todo mundo já entende isso. A criatura não tem idade suficiente, perfeito. Ela não tem idade suficiente. Mas quando é que é a idade suficiente dela? É 18. 18 aninhos. E se ela quiser, e aí no caso, entre os 15 e os 18, ela vai, essa herança vai ficar parada, ela não vai poder fazer nada com essa herança? É um responsável que administra, não é não, professor? Exato, que nesse caso, hoje em dia, naturalmente a gente já sabe de todas essas coisas, né? Até pela. Exato, obrigada, querida, estou vendo aqui a inserção. Essas coisas a gente acaba aprendendo realmente. Então, você sabe que essa criança, essa menina, né, essa adolescente, ela não vai poder exercer, porque ela ainda não tem a idade suficiente, ela não tem 18 anos de idade. Mas o que, que vai acontecer, então, nesse período? Ela tem a capacidade de direito, ela tem o direito à herança, mas ela não tem a capacidade de exercício, ela não tem a capacidade de fato. Então, ela não pode, ainda nesse momento, ela não pode decidir sozinha o que fazer com a herança. Ela não pode fazer investimentos. Quem pode fazer isso, no caso, seria os seus responsáveis, os seus pais, ou um responsável. No caso, um curador ou um tutor. Tá certo? Nós vamos ver exatamente quais são, o que são cada uma dessas pessoas. Então, basicamente, ela teria direito, sim, ela tem a capacidade de direito, mas ela não tem a capacidade de fato. Então, ela precisaria aqui da anuência dos seus pais para realmente utilizar esse dinheiro, fazer os investimentos necessários. Então, os seus responsáveis que iriam fazer essa atividade por ela, ou seja, iriam representá-la nesse processo. Isso é muito, é até de certa forma comum, né? Você vê bastante aí no caso dessas estrelas mirins, dessas crianças que muitas vezes começam a trabalhar muito cedo, muitas vezes o dinheiro delas cria-se ali um fundo de administração, porque muitas vezes essas crianças, quem tem que cuidar é os pais, no caso da administração desse dinheiro, quando se é muito dinheiro, né, a criança realmente vai precisar de uma pessoa, de uma mente especializada. E aí todo o cuidado para que esse administrador seja não apenas responsável, mas decente, não venha realmente a se utilizar dos talentos da criança para tirar mais dinheiro. E é uma questão muito controversa. Quem gosta de direito da criança e adolescente, tá certo, pessoal? Vai argumentar, por exemplo, que no caso do direito brasileiro, o trabalho infantil é crime. Então, uma criança, por exemplo, que é submetida, que começa a trabalhar muito cedo, onde é que está, como é que se respeitaria esses direitos dela em relação ao trabalho? Ela é obrigada a cumprir um horário de trabalho? Por exemplo, crianças que atuam no setor artístico, onde vão trabalhar em novelas, ou vão aparecer em programas de televisão, ou até mesmo tem páginas no YouTube, né? Recentemente teve uma questão muito séria aí, que foi de uma criança que aparentemente ela tinha um canal muito famoso e as pessoas começaram a acusar a mãe dela, os pais, de que a criança não estaria sendo respeitada. Então gerou-se toda aquela comoção, acredito que o Ministério Público entrou na história também, mas é uma questão muito controversa, porque você entende que a criança ela ela é um sujeito de direitos, ela precisa ter seus direitos respeitados, mas existe um apelo popular muito grande nesse trabalho, especialmente no setor artístico, tá certo? Mas vamos entrar nessa questão, que vai ficar demais. Se eu começar a falar, eu gosto muito de direito da criança e adolescência, se a gente começar a falar, a gente não para mais, não. Então, eu queria que vocês pegassem aí, eu vou até sair daqui, vou abrir lá o Código Civil, que eu acho melhor. Eu quero que vocês abram aí, por favor, o Código Civil de vocês, please. Tá certo? Eu vou abrir aqui no site do Planalto. O Código Civil, para vocês nunca esquecerem, é a Lei 10.146, tá certo, pessoal? De 10 de janeiro de 2002. Essa legislação foi aprovada em 2002, ela vai fazer agora 20 anos, né? Isso aí vai fazer 20 aninhos aqui em 2022. Esse Código Civil, então, tá certo, pessoal?
é o que nós vamos estudar. Vocês vão começar a estudar hoje, vão continuar estudando pelos próximos 4, 5 semestres. Então, a partir de hoje, isso aqui, vocês têm que casar com esse Código Civil, tá certo? Casar aqui com as legislações. E nós vamos começar, então, a partir do título 1, livro 1, tá certo, pessoal? Título 1, das pessoas naturais. E os primeiros artigos do Código Civil já é para tratar realmente da pessoa. Então, nós vamos ter aqui os artigos iniciais, então, todos os artigos tratando a respeito das pessoas naturais. Então, a gente vai ter aqui no primeiro artigo, né? Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, todo mundo é capaz de direitos. Todo mundo tem essa capacidade de direito. O que é diferente da capacidade de fato, como a gente acabou de ver. Então, você pode ser um bebê, você pode ser um adolescente, você tem capacidade de direito. Só que a forma de exercer essa capacidade é que é diferenciada. Se você ainda não é Professora, o maior... Pode perguntar, por favor. É uma pergunta que aconteceu com a Mel Maia. No caso, os pais dela emanciparam ela e ela só tem 16 anos. Mel Maia, desculpa. Mas pode falar, ela foi emancipada com 16 Ela anos. foi certo? emancipada com 16 anos, porque ela tem uma carreira e eles disseram que isso ia ajudar muito na carreira dela, para ela ter os seus direitos, ela mesma exercer, os cachês e tudo, e viajar sem os pais. Eu acho, assim, se foi por decisão dos pais, não tem problema nenhum. Está no artigo 5º, até que sublinhei para você aqui. O artigo 5º, ele fala da cessação da menoridade, ou seja, quando é que a pessoa deixa de ser menor de idade. A primeira coisa é que a menoridade cessa com 18 anos. Você completou 18 anos de idade, você já não é menor de idade, já pode ser preso, tá certo? Então, eu lembro quando eu completei 18 anos, a mensagenzinha do meu irmão mais velho foi essa, né? A partir de agora você pode ser presa. Então, essa é a primeira hipótese, mas não é a única hipótese de cessação da menoridade. Então, o artigo 1º ele já prevê aqui, ó, cessará para os menores a incapacidade. Não é exatamente a menoridade, é a incapacidade. Ou seja, ainda se respeita, no caso, eu não sei se ela tem 16 anos agora, imagino que sim, né? Então, ela cessou para ela a incapacidade. Mas, por exemplo, se ela cometeu um crime, o direito penal ela continua sendo, vai continuar sendo tratada pelo Código pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ela, por exemplo, não vai ser presa ainda, porque ela não tem 18 anos. A cessação da menoridade é só a cessação da incapacidade, tá certo? No caso do direito civil. Então, o inciso 1º prevê aqui, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante o quê? Um instrumento público, que no caso é realmente uma declaração, no caso, concedendo ao filho, concedendo ao menor de idade, a possibilidade de exercer os seus direitos, essa é a capacidade de fato sozinho, essa é a questão. Independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor se o menor tiver 16 anos completos. Isso acontece, tá certo, pessoal? Muito em virtude do inciso 5º, que é esse daqui logo abaixo, que diz o seguinte: pelo estabelecimento civil ou comercial, pela existência de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos completos tem uma economia própria. Então, o que é que muitas vezes, quando é que os pais geralmente concedem aos filhos essa cessação da incapacidade? É quando eles percebem realmente que os filhos com 16 anos, filhos menores de idade, eles já são capazes de ter uma economia própria, então são capazes de se sustentar sozinhos. Então, aí os pais realmente concedem essa exação, né? Então, o filho, a partir de aí, se torna um capaz. Então, ela vai ser capaz, por exemplo, de administrar o seu dinheiro, ela vai ser capaz, por exemplo, de fazer investimentos com o dinheiro que ela recebeu, que a outra meninazinha que a gente viu anteriormente não poderia, porque ela só tinha 15 anos, e ela vai poder fazer viagens e tudo mais sozinha, porque cessou a incapacidade. Mas lembrando, a cessação da incapacidade, ela só atinge efeitos civis, ela não tem efeitos penais, tá certo, pessoal? Só para lembrar para vocês. Eu não sei quem é a Mel Maia, mas nesse caso, se os pais dela, cumpridos aqui, né, os requisitos do inciso 1º, se eles fizeram mediante instrumento público e tudo mais, concederam a ela, né, eles anteciparam aí a maioridade a cessação da incapacidade, porque geralmente as pessoas falam assim, eles anteciparam a maioridade. Na verdade, eles cessaram a incapacidade dela,
porque em regra ela continua em menor de idade, tá certo, pessoal? Isso é muito importante para que o pessoal não ache, quer dizer que eu posso libertar o meu filho com 16 anos. Não é bem dessa maneira que a coisa funciona, tá bom? Uma coisa também importante é, por exemplo, através do casamento. Então, a partir dos 16 anos de idade, o menor ele pode casar, tá certo? Então, obviamente, com autorização dos pais. Então, o pai e a mãe autorizam e os filhos podem casar, né? Eu me recordo que isso anteriormente, no Código Civil anterior, por exemplo, a cessação da menoridade para a mulher ocorria um pouquinho mais tarde. Então, o homem era maior de idade com 18 e a mulher era maior de idade com 21. No Código Civil de 1916, anterior a esse de 2002. E a minha mãe, ela casou com 20 anos, então quando ela foi casar, ela precisou da autorização do meu avô para conseguir casar, porque ela tinha 20 anos de idade. Meu pai já não precisou, meu pai tinha 20 anos também, mas meu pai já era maior de idade, porque naquela época os homens ficavam maiores de idade antes das mulheres. Com a Constituição de 88, a Constituição igualou todo mundo, então todo mundo fica maior de idade com 18 anos, porque artigo 5º, inciso 1, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, se o homem fica maior de idade aos 18, a mulher também. E aí o Código Civil de 2002, que é esse nosso códigozinho aqui, inseriu isso no artigo 5º aqui, né? A menoridade cessa aos 18 anos completos. E aí, 18 anos, a partir desses 18 anos, você responde, tá certo, pessoal? Por todos os atos da sua vida civil, por tudo que acontecer com você. Aconteceu com você, você está respondendo por aquilo. Eu me recordo de uma situação, por exemplo, no caso de eu peguei um caso uma vez de uma mocinha, tinha acontecido uma espécie de briga na escola, e ela era menor de idade na época, e aí houve todo um processo judicial de indenização para os dois lados, aquela coisa toda. Só que quando a audiência foi acontecer, a mocinha já não tinha 17 anos, ela já tinha 18. Então, com 18 anos, a mãe dela foi, a mocinha da outra parte, a mãe dela foi para a audiência, mas não trouxe a filha. E a audiência não aconteceu porque a outra parte, que já tinha 18 anos, é que deveria estar na audiência. Porque se você tem 18 anos, a sua mãe e o seu pai não te representam mais, mesmo que o fato tenha acontecido quando você tinha 17. Então, você completou 18, a partir de agora é você que se representa. Então, aí no caso, estávamos lá presentes, mas a outra parte só veio a mãe da garotinha, a mãe da moça, só que a moça já tinha 18 anos de idade, então a audiência não pôde acontecer por causa disso. Então, faltou a outra parte, né? Então, é bem interessante isso, porque realmente aos 18 acaba totalmente a incapacidade. Você, a partir de agora, responde por tudo. Tá certo, pessoal? Cuidado. Tem alguém aqui com menos de 18 anos? Acho que não, né? Vocês já devem ter aí. Acho que na outra sede aqui tinha uma aluna com 16 anos na faculdade de Direito, mas acho que aqui todo mundo já pode ser preso, né, pessoal? Imagina. Vamos lá, então, continuando. Então, marque aí, o artigo 1º já diz isso. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres dentro da ordem civil. Da ordem civil, obviamente, todo mundo é capaz de direitos e deveres, tá bom? Só que, no caso, o exercício dessa capacidade é que é diferente. Então, capacidade de direito, todo mundo tem. Capacidade de fato, ou seja, capacidade de exercício, aí é outra coisa, tá bom? E aí o artigo 2º vai trazer a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. No momento em que você nasce, você é de fato, você tem personalidade civil. Mas aí a lei continua aqui, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Isso é muito importante, pessoal, porque exatamente às vezes a mulher engravida e aquela criança, por exemplo, uma questão sucessória, aquela criança ela já é uma provável herdeira. Se ela nascer com vida, ela herdou. Mas o fato de ela já estar ali na barriga da mãe já cria para ela uma expectativa de direito. Então, por isso, a lei põe a salvo desde a concepção os direitos desse nascituro, essa criança que está ali dentro da barriga da mãe. Existe uma expectativa de direito para ela. Então, existe uma possibilidade de que, ao nascer, por exemplo, ela se torne ali herdeira de direitos sucessórios. Ela, no caso, por exemplo, venha também a ser sujeito de direitos, ser sujeito de direito em relação a causas específicas do pai e da mãe dela, por exemplo, uma investigação de paternidade, ou então
E uma coisa também muito importante são os alimentos gravídicos, né? Uma coisa da qual a gente não fala, não existia muito essa perspectiva, mas o que se entendeu? Às vezes a mulher está grávida, você não tem ainda como comprovar a paternidade daquela criança, mas a mulher ingressa com ação pedindo pensão alimentícia, por exemplo, aquele possível pai, aquele namorado, aquela pessoa com quem ela se relacionou, que provavelmente é o pai da criança. Mas, obviamente, a investigação de paternidade só poderá ser feita quando a criança nascer. Só que imagina que a mulher está passando fome. E se ela não se alimentar, se ela não tiver uma boa gestação, essa criança pode vir a morrer. Então, os direitos dessa criança, para resguardar os direitos dessa criança que ainda está no ventre da mãe, é permitido à mulher pedir pensão alimentícia, o pedido de alimentos gravídicos. Gravídicos, exatamente, de gravidez, ou seja, ela entra com um pedido judicial, geralmente é emergência, né, pessoal, porque a gravidez só dura 9 meses, e solicitando que aquela pessoa com quem ela se relacionou forneça a ela ali uma pensão alimentícia durante a gravidez. E aí, quando a criança nascer, a investigação de paternidade vai ser feita, né? Se a criança for realmente filha, vai se determinar a pensão alimentícia e tudo mais. E, professora, se o homem pagou a pensão alimentícia, mas depois descobriu que a criança não era filha dele, a gente devolve os alimentos gravídicos? Não, não se devolve os alimentos gravídicos, tá certo, pessoal? Porque o direito à criança e adolescente, no Brasil, ele é um direito extremamente amplo. E você entende que os direitos da criança e do adolescente, eles são responsabilidade de todos. Então, não tem como devolver, né? Havia ali uma possibilidade de que a pessoa fosse o pai. Então, se havia possibilidade, havia ali uma perspectiva de direito. Se não era, se não era realmente isso, não tem como fazer, por exemplo, a mulher vomitar a comida que comeu, coisa desse tipo, e devolver, né? Então, aconteceu e não tem possibilidade de devolução desses alimentos gravídicos, tá certo? Aos rapazes aí fica o aviso, às moças aí fica também o aviso sobre essa possibilidade, porque a maioria das mulheres pensa que isso não é possível, acha que realmente só quando a criança nascer que ela vai poder pedir pensão alimentícia, e na verdade não é assim que funciona. Já durante a gravidez, em virtude do artigo 2º do Código Civil, que prevê desde a concepção a proteção dos direitos do nascituro, é possível sim pedir a pensão alimentícia de alimentos gravídicos, tá certo, pessoal? Pelo menos enquanto a mulher está grávida. O artigo 3º, que eu queria tratar com vocês aqui, que é muito importante, tá certo, pessoal? O artigo 3º, ele vai tratar exatamente dessa incapacidade. Vocês estão vendo aí que o artigo 3º ele tinha 3 incisos, o 1, o 2 e o 3, né? E esses 3 incisos eles foram revogados por essa legislação aqui, que é a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então, essa legislação, vocês podem ver que ela é bem grande, tá certo, pessoal? Eu não sei se vocês vão ter uma disciplina mais ao final, talvez sim, para estudar uma legislação social, legislação específica, mas é uma lei muito interessante. O Brasil precisava dessa legislação. E ela fez algumas modificações no Código Civil, especialmente com relação à questão da capacidade. Então, o artigo 3º dizia que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, em regra, se você é menor de 16 anos, você não tem capacidade nenhuma. Desculpa, pessoal. Você tem capacidade de direito, mas você não tem capacidade de fato nenhuma para se representar. Você não representa nem você mesmo, né? Então não tem como. Eu me lembro de uma vez que a minha mãe estava no hospital e precisava de alguém para ficar com ela na época. Eu estava trabalhando muito. E a minha irmã mais nova, acho que ela tinha uns 14 anos. E ela foi para o hospital. E quando ela chegou no hospital, é claro que ela não poderia acompanhar a minha mãe, porque ela era totalmente incapaz. Ela não era capaz de representar nem a si mesma. Imagine de acompanhar um adulto. Então, obviamente, para acompanhar uma pessoa, você tem que ser um totalmente capaz. Você não representa nem a si mesmo, né, pessoal? Então, absolutamente incapaz, menor de 16 anos. Só que a legislação também previa, antigamente, né, pessoal, hoje isso foi revogado, que os absolutamente incapazes também poderiam ser pessoas que apresentavam algum tipo de deficiência. E isso foi revogado,
pelo Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, pela Lei 13.146. Então, esse artigo aqui, na verdade, ele, que antigamente era bem grande, ele ficou, então, só com o caput, só com a cabeça. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. E aí o artigo 4º vai trazer, são incapazes relativamente, e aqui é a incapacidade relativa, ou seja, de você exercer ou de você não poder exercer, a partir de 16 anos. Então, entre 16 e 18, você continua sendo um menor de idade, mas você pode começar a exercer alguns atos. Não todos, mas você pode começar a exercer alguns atos, e aí vai depender do tipo de ato, tá certo? Previsto pela legislação. Então, no caso aqui, por exemplo, o inciso 1º, os relativamente incapazes são os maiores de 16 e menores de 18. Então, menor de 16 é totalmente incapaz, não pode fazer nada sozinho. Não era para ir nem na esquina sozinho. O relativamente incapaz. Desculpa, só um minutinho aqui, que eu acho que a Shirley está fazendo uma pergunta. Só um minutinho, Shirley, eu posso checar aqui, só para eu ver. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo, tá certo? Esse vadimeco tá por R$100 na Saraiva. Sério, me diz onde é que tá, porque eu preciso comprar outro. Para mim tá melhor do que o certo. Essa gravação, Shirley, eu acho que você postou aqui, ela tá um pouquinho, eu acho que essa aqui é a que tá com erro. Eu vou ver depois, tá certo? Depois eu dou uma olhadinha. Eu achei que era alguma coisa aqui em relação ao vídeo da aula. Peço desculpas, pessoal, tá certo? Então, assim, esse totalmente incapaz, menor de 16 anos de idade. Então, se você tem um irmãozinho menor de 16 anos de idade, você pode dizer para ele, ó, você não consegue fazer nada sozinho. Às vezes eu acho muito... Porque no Brasil a gente criou muito esse costume, né? Às vezes eu tô aqui... Eu ia para a faculdade e ouvia, às vezes, menor de idade, criança, o pai e a mãe mandam ali, menino, vai ali comprar sei lá, um cigarro para mim, vai ali comprar alguma coisa ali na bodega para mim, dá um dinheiro para a criança, né? Bodega é uma palavra tão cearense. E a criança vai lá, muitas vezes. Gente, isso é pelo Estatuto da Criança e Adolescente, pelo Código Civil, você não pode estabelecer esse tipo de venda, especialmente de venda, por exemplo, de bebida alcoólica ou de cigarro, uma criança menor, um menor de idade, em regra. Então, o menor de idade ele não tem poder para fazer isso, não deveria fazer isso, de forma nenhuma, né? Então, você vê, às vezes, menor de idade trabalhando ou, sei lá, trabalhando em locais onde se vende bebida alcoólica, onde se vende cigarro. Em regra, isso está errado, tá certo? Porque o menor de idade ele não pode fazer esse tipo de coisa, ele não pode se submeter a isso, tá bom? Então, certinho. Outra coisa também, e aí no caso, quando completa 16, a partir de aí já não é totalmente incapaz. Quando completa 16 anos, aí é um relativamente incapaz, ou seja, a pessoa é incapaz, mas ela pode exercer alguns atos da vida civil. Então, ela pode ali, por exemplo, fazer uma matrícula na escola sozinho, utilizando ali a sua identidade, né? Pode dispor de algumas coisas sozinho, mas ainda não é uma capacidade plena, ainda não é uma capacidade total, tá certo? Porque ainda não tem 18 anos de idade. Mas com 16, por exemplo, no Brasil você já pode votar. Então, com 16 anos você vai lá, eu mesma quando completei 16 anos, fui lá tirar meu título, porque eu queria votar, aquela coisa toda. Um desespero tão grande, né, pessoal, para votar, para ser roubado, essas coisas, né? Então, mas era um desejo tremendo, né, de participar das votações. E, então, entre 16 e 18, você se torna relativamente incapaz. Já pode exercer alguns atos, mas não todos plenamente. Então, com 16, por exemplo, você pode montar uma empresa. 16, você pode começar, sei lá, fazer uma lojinha, começar a vender alguns produtos, vender as suas coisas, né? Vai ter ali a fiscalização, dizer assim, o monitoramento dos seus responsáveis, o seu pai, a sua mãe, seu responsável, o seu avô, sua avó, quer que seja, mas você já vai ter essa possibilidade de fazer isso sozinho, tá certo? O inciso 2 vai prever, por exemplo, que são relativamente incapazes os ébrios habituais, ou seja, as pessoas que, no caso, seriam os alcoólatras, tá certo? A palavra alcoólatra nem é a mais correta, né? Seria o alcoolista. Mas seriam aquelas pessoas habitualmente
ébrias habitualmente, ou viciadas no álcool, então habitualmente bêbadas, ou então a pessoa viciada em tóxico, no caso, uma pessoa usuária de drogas. Essas pessoas elas podem ser consideradas relativamente incapazes. Por exemplo, quando uma pessoa completamente que é usuária de drogas, que é viciada em drogas, ela comete um assassinato. Em virtude do efeito da droga, ela pode vir a ser considerada uma relativamente incapaz no momento em que ela exerceu o crime. É uma coisa que vocês vão ver melhor no direito penal. Mas no caso do direito civil, essa pessoa sob o efeito de drogas, sei lá, pegou o carro do pai, o carro da mãe, ou sei lá, alguma coisa que tinha e saiu vendendo tudo, né? Essa pessoa, maior de idade, mas viciada em drogas, pegou o próprio carro e vendeu, sei lá, deu na boca de fumo, alguma coisa desse tipo. Digamos que ela vendeu o carro para alguém, ela estabeleceu um contrato com uma pessoa, vendeu o carro para aquela pessoa, pegou o dinheiro e foi gastar com drogas. Esse contrato de venda do carro, considerando que a pessoa é uma viciada em drogas, esse contrato ele pode ser anulado, porque pode se considerar que essa pessoa, no momento em que ela vendeu o carro, ela não estava ela não estava nas suas condições mentais perfeitas, ela era uma relativamente incapaz. Então, provavelmente, não é nulo de pleno direito, mas provavelmente essa venda desse carro, esse contrato realizado de forma desesperada para comprar drogas, ele pode ser anulado. Então, é muito importante verificar essas coisas para você, por exemplo, vou comprar aqui esse material dessa pessoa e eu sei que a pessoa é uma drogada, eu sei que a pessoa ela é viciada em drogas e eu vou comprar isso aqui porque ela está vendendo barato, porque ela está desesperada para comprar drogas. Cuidado, esse tipo de contrato que você estabeleceu com ela, ele pode ser anulado. E ele pode ser anulado porque essa pessoa, em regra, no momento em que ela está ali sob o efeito, ela não está com suas faculdades mentais perfeitas, ela pode ser considerada uma relativamente incapaz, ou seja, ela não tinha consciência do que estava fazendo e esse contrato ele pode ser anulado, tá certo? Eu já vi situações como essa, a pessoa vai e vende o próprio apartamento por uma mixaria, né? E depois a família vem e contesta aquela venda porque a pessoa fez isso num momento em que ela poderia ser considerada relativamente incapaz. Então, esse ato é passível de anulação, certo? Vocês entenderam? Pode perguntar. No caso, se a pessoa ela usa drogas e ela vende ou dá a criança. Ela vende a criança. Então, ela cometeu um crime. Você não pode vender uma pessoa, pelo amor de Deus. Não. No caso como esse, é muito sério, né? Mas no caso aí realmente entra uma figura penal. No caso de você entregar uma criança, entregar um menor de idade, né? Entende-se dessa maneira. O procedimento geralmente penal ele vai seguir o Estatuto da Criança e do Adolescente para proteção da criança. Você retira a guarda dos pais, que é geralmente o principal motivo hoje em dia para você retirar a guarda de crianças de pais, porque você não, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele proíbe que você retire uma criança dos seus pais por causa da pobreza. Então, não, essa criança aqui tem que ser retirada da guarda dos pais porque os pais são muito pobres, não têm direito de prover. Não, isso não pode acontecer. O Estatuto, o ECA proíbe isso. Mas no caso do vício em drogas, que é muito comum, infelizmente, quando o vício em drogas dos pais, ele realmente pode representar um risco para a criança, como quando o pai e a mãe, por exemplo, entregam o filho numa boca de fumo para ser estuprado, ou sei lá, para pedir esmola para que eles possam, isso é motivo para a retirada da guarda. Tá certo? O Conselho Tutelar é pacífico nesse sentido, é realmente a retirada da guarda. E os pais vão responder, obviamente, pelas as consequências, vão responder as consequências penais em relação a isso, tá certo? Você dispor do menor, no caso, os maus tratos ao menor, entregar, por exemplo, o menor para prostituição, para que financie ali o vício de drogas, isso vai ter consequências penais. Mas, em regra, dentro do direito civil, e aqui eu estou falando do ECA, tá certo? Seria realmente a retirada da guarda imediata, tá bom? E a pessoa, digamos que a pessoa comprou a criança, a família comprou, ou então recebeu, o que acontece? Você não pode comprar uma criança. Eu sei que isso é comum, eu não vou dizer que isso é comum, mas eu sei que isso acontece, tá certo? Esse comprar a criança já é crime. Então, você pagar por uma criança, isso já é um crime, tá certo? Eu sei que há muito tempo atrás existia no Brasil uma espécie de adoção brasileira, que muitas vezes a criança nascia e a mãe saía da maternidade, não registrava o filho, entregava o filho para uma mulher
para sei lá, uma outra família, e essa família registrava a criança com o nome dela. Isso era adoção brasileira. E muitas vezes envolvia dinheiro mesmo, né? Só que isso é crime. Então, assim, você não pode pagar pela criança. Então, essa pessoa, eu comprei essa criança, vou entrar com processo na justiça para que essa mulher me dê a criança que eu comprei. Você vai sair de lá preso, porque comprar uma criança realmente, pagar por isso é considerado crime, tá certo? Então, você não pode. Então, no caso aí, seria realmente, teria consequências penais para os dois lados, tá bom? Mas eu sei que. Eu sei que existe aí a questão da adoção brasileira. Era muito comum antigamente, e ainda hoje acontece, apesar das crianças terem saído da maternidade com aquela certidão de nascido vivo, que já registra ali o nome da mãe e que ela teve uma criança, mesmo que a criança não tenha um nome ainda, né? Então, mas hoje em dia é um pouco mais difícil, mas antigamente isso era muito comum. Nossa, muito comum, infelizmente, né? Desculpa, poder falar alguma coisa, pode perguntar. Eu tava falando, tem até um caso que eu conheci, uma mulher que queria muito adotar uma criança, mas não pode ser assim, dessa forma, né? Tem que ir primeiro pra... Não. Ela tem que, exato, tem que procurar. E é uma fila grande, viu? Não é uma fila pequena, não. Eu conheço, pelo menos aqui no estado do Ceará, você fala aí em torno de quase 300 famílias querendo adotar criança. São 300 mulheres, né? 300 homens querendo adotar uma criança. E não é tão simples, mas existem muitas questões em relação a isso. O número de crianças nem é tão alto assim nos orfanatos, pelo menos aqui no estado do Ceará, mas o problema é que a maioria das famílias tem restrições muito específicas, só querem adotar se for uma criança mesmo de berço, bebê. Então, quando a criança vai ficando maiorzinha, eles já não querem adotar. Então, você tem crianças, às vezes, com 4, 5, 10 anos de idade, que já provavelmente não terão a chance de serem adotadas. Então, existem essas especificidades. Às vezes, o que não bate é isso daí, tá certo? Mas, gente, é crime, pelo amor de Deus. A adoção brasileira é crime. Vocês vão ver isso direitinho lá em Direito de Família. Não comprem criança. Parece até brincadeira. Não comprem criança, pelo amor de Deus. Também não paguem por essas adoções. Não ajudem. Você tem que denunciar. Você tem que denunciar essas coisas, pelo amor de Deus. Isso é crime. Isso é crime, tá certo? Mas, só voltando aqui, tá certo, pessoal? Então, a pessoa que é viciada em drogas, se ela estabelece algum tipo de contrato, por exemplo, venda de uma casa, venda do carro, ou então venda de algum objeto dela, esse contrato ele pode ser contestado, porque essa pessoa ela pode ser considerada uma relativamente incapaz. Deixa eu só ver aqui o que aconteceu. Oi, Tânia, bom dia, bem-vinda. Bom dia. Prontinho, vamos lá então. Vocês estão conseguindo ver direitinho aqui, então? Deixa eu ver se... pessoal, estou esperando aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? A tela congelou aqui um pouquinho. Acho que foi do celular. Mas está me ouvindo, né, direitinho? Agora sim. Tranquilo. Ótimo, vamos lá então. Então, retornando aqui, tá certo, pessoal? Então, os ébrios habituais viciados em tóxicos. E, no caso, os ébrios habituais seriam os alcoólatras, tá certo? A pessoa que é viciada, de fato, no álcool, tá bom?
Isso tem algumas implicações também, pessoal, na área trabalhista. Vocês vão estudar um pouquinho direito, como é que isso funciona, no caso da contratação de uma pessoa que é viciada em drogas, que é viciada em álcool, você pode ter a suspensão do contrato de trabalho dessa pessoa para que ela se recupere, tá certo? No artigo 3º, então nós vamos, no inciso 3º, desculpa, do artigo 4º, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade. Então imagina, por exemplo, uma pessoa maior de idade, mas que sofreu um acidente e está inconsciente no hospital. Essa pessoa, naquele momento em que ela não é capaz de exprimir a sua vontade, de mostrar ali de forma consciente, dizer realmente qual é a sua vontade, essa pessoa ela é uma relativamente incapaz. Então, quem é que vai responder por ela? Depende. Então, no caso aí, você pode ter os familiares respondendo por aquela pessoa. No caso, se essa pessoa for casada, o cônjuge vai responder por essa pessoa, tá certo? E, pessoal, se não tiver ninguém por ela, ninguém, você precisa fazer um tratamento nessa pessoa, a pessoa está inconsciente, não sabe que se essa pessoa tem família, ninguém sabe de nada, quem é que vai responder por essa pessoa? No caso, ao médico é autorizado realmente fazer todos os procedimentos sejam necessários para salvar a vida dessa pessoa, tá bom, pessoal? Utilizando todos os meios necessários, ele vai responder, vamos dizer assim, ele vai ajudar naquele momento para dar consciência a essa pessoa. Professora, consegue ouvir? Consegui entrar direitinho, pronto. Computador celular que vai de 100% a 0 em 2 minutos, é uma coisa impressionante. Mas acho que deu certo. Bateria zero. Pode perguntar, querido. Desculpa, pessoal, pelo amor de Deus, viu? Eu devia ter conectado aqui o cabinho do coisa no computador. Pode perguntar, fique à vontade. Acontece algum tipo de acidente com a pessoa certo. E ela está no hospital em estado vegetativo.
Só que ela deixa um Certo. documento e caso isso aconteça, ela deseja que os aparelhos sejam todos desligados. E Certo. ela tem um responsável. O que acontece? O responsável pode responder por isso? Ela tem... O documento que ela falou é válido. Existe algumas diretrizes, mas não são diretrizes bem de direito, são diretrizes médicas nesse sentido, de se respeitar de fato de se respeitar de fato aí a vontade da pessoa. As questões realmente são em relação no caso, se isso daí foi feito de forma consciente por ela, se ela realmente sabia, tá certo, o que estava acontecendo, então se houve de fato ali, ela aceitou se ela aceitou, se ela fez essa declaração de forma consciente, ou se ela não foi motivada, se não houve nenhum tipo de vício em relação a isso. Então, basicamente, a questão vai ser essa daí, tá certo? O questionamento geralmente é nesse nível. Mas, sim, os médicos eles podem acatar, tá certo? Se a pessoa deixou isso. No Brasil, existem duas coisas. A eutanásia, ela é crime, tá certo, pessoal? No Brasil, a eutanásia é crime. Você não pode... por seus meios, por exemplo, acelerar a morte de uma pessoa, isso não pode. Mas, por exemplo, a ortotanásia, que é uma outra coisa, ortotanásia, tá certo? Ela é permitida. Então, por exemplo, quando a pessoa ela precisa dos aparelhos para sobreviver, tá bom? Assim, precisa daqueles aparelhos. Se ela não tiver os aparelhos, ela vai falecer, ela vai vir a morrer. Mas digamos que a família não tem condição de manter os aparelhos, ou não tem a condição, por exemplo, de manter essa pessoa num hospital. Então, a família pode levar essa pessoa para casa. A gente sabe que, inevitavelmente, a pessoa vai morrer, mas não foi feita uma ação direta para que ela morresse. Ou seja, eu não apliquei lá, por exemplo, com uma seringa, eu não apliquei lá um produto, um remédio, alguma coisa do tipo, para que a pessoa viesse a morrer. Eu simplesmente, a família, nesse caso, não teria recurso para manter aquela pessoa naquele hospital, e aí, inevitavelmente, a pessoa é levada para casa, os aparelhos são desligados e a pessoa vem a falecer. Tá certo? É uma outra situação. Isso é chamado de ortotanásia, tá bom? É diferente de eutanásia. Na eutanásia, você pratica uma ação para que aquela pessoa venha a falecer. Então, a eutanásia, ela é proibida, tá bom? Então, eu me lembro muito de quando meu avô, eu era criança, mas o meu avô, infelizmente, ele estava com câncer e já não havia muito o que fazer, infelizmente. Então, vocês terem uma ideia, no interior ele fumava desde os 11 anos de idade. Então, com 55 anos, o pulmão dele já estava completamente arruinado. Então, não tinha muito o que fazer. E acabou atingindo outros órgãos vitais, então ele conversou com o médico, a gente sabia o que ia acontecer, ele conversou com o médico, ele pediu para sair do hospital, a gente retirou do hospital, ele estava bem fraquinho, ele queria voltar para o sítio dele no interior, voltou para o sítio dele no interior, depois de uma semana mais ou menos no sítio, ele veio a falecer. Era uma coisa que a gente já sabia que ia acontecer, infelizmente, né? Então eu era criancinha, mas eu me recordo bem disso, né? Porque é uma coisa muito forte para a família, mas é uma decisão que a pessoa tem o direito de tomar. Então, não é que ela pediu assim, se ele tivesse pedido, não, por favor, aplique aqui um remédio que eu quero morrer agora. Não. Mas diante de todas as possibilidades do que o tratamento poderia trazer, a pessoa, não, eu decido não passar pelo tratamento, eu vou para casa. E nesse caso eu já sei o que vai acontecer, tá certo? Isso no Brasil tem a ver com o direito da pessoa de expressar a vontade, dela dizer realmente que não quero passar por esse tratamento, não quero passar por isso. Da mesma forma, por exemplo, uma pessoa que não sei se tem alguém aqui, por exemplo, os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová, eles não aceitam uma transfusão de sangue. Eles têm o direito de fazer isso, assim, eu não aceito o tratamento com transfusão de sangue. É um direito da pessoa, tá certo? Você tem o direito de escolher qual é o tratamento médico que você deseja, não há problema nenhum. A questão fica complicada, por exemplo, quando, por exemplo, um pai e uma mãe testemunha de Jeová tem um filho, uma criança menor de idade, e essa criança ela precisa de uma transfusão de sangue. Os pais, por exemplo, não querem permitir que isso aconteça. Aí, geralmente, a medicina, hoje em dia já existe jurisprudência nesse sentido de que os pais podem decidir por si, mas no caso da criança, como o ECA prevê que todos os tratamentos disponíveis, tudo que está ali, seja colocado à disposição da criança, geralmente isso assegura ao médico a possibilidade de que ele realize a transfusão, mesmo que os pais não concordem. É bastante controverso, tá certo? Mas aí não é desrespeito ao Código Civil, diz respeito ao ECA, ao Estatuto da Criança e Adolescente, tá certo?
Você entendeu direitinho? Acho que eu respondi a sua pergunta. Espero que sim. Vamos lá, então. Deixa eu voltar, então, aqui. Deixa eu ver aqui. Gente, eu não estou conseguindo abrir o Código Civil. Pronto, abri agora. Deu certo. Saiu da minha tela agora. Isso aqui eu consegui. Vocês estão conseguindo ver direitinho a minha tela? Tá tudo tranquilo? Então, vamos lá. Então, essas pessoas que, por causa transitória ou permanente, elas não puderem exprimir sua vontade, essas pessoas podem vir a ser consideradas relativamente incapazes, tá certo, pessoal? Então, no caso, uma pessoa num hospital seria realmente a incapacidade de poder expressar que tipo de tratamento ela gostaria de receber, ou se ela gostaria de ir para casa. E aí, no caso, os responsáveis, o cônjuge, a família, se não tiver ninguém, o médico, tá certo? Possa se responsabilizar pelo melhor tratamento que vai ser disponibilizado para aquela pessoa. Os pródigos também são considerados pessoas relativamente incapazes. Professor, o que é o pródigo? É o filho pródigo. O pródigo, na verdade, é aquela pessoa, em termos simples, né? Aquela pessoa que esbanja muito dinheiro, tá certo? Então, é o perdulário. É aquela pessoa que ela ganha e, de repente, ela começa a gastar dinheiro que, de repente, ela não vai ter dinheiro para si mesma, para se manter. Então, isso é muito comum de acontecer. Vocês sabiam disso? É muito comum, especialmente quando as pessoas vão ficando mais senis, mais velhas. Então, existem muitos casos, por exemplo, da pessoa que trabalhou a vida toda, juntou aquele dinheirinho, juntou aquelas posses, e quando atinge uma certa idade, na velhice, os psicólogos falam disso, a pessoa começa a querer gastar todo o dinheiro que recebeu, que tinha. É uma condição psicológica, tá certo? Psíquica, obviamente, e a pessoa começa a gastar todo o dinheiro, começa a dar dinheiro, dispor de dinheiro, assim como se realmente ele não tivesse fim. E aí os filhos podem ingressar com uma ação, que é uma ação específica, chamada de ação de interdição, tá certo? Os filhos, a família, quem quer que seja, para impedir que essa pessoa gaste todo o seu dinheiro. Então, isso é possível também, tá certo? E aí você ingressa e a partir daí a pessoa, o dinheiro daquela pessoa vai ser administrado por algum membro da família, por um administrador especificamente, até que aquela condição passe. Então, ele seria considerado um relativamente incapaz durante esse período, tá certo? E obviamente, pessoal, tudo que ele faz, todas as doações que essa pessoa faz, ou então a pessoa começa a vender as coisas por um preço muito baixo, então ela tem lá um apartamento de 100 mil reais, de 200 mil reais, ela vende por 50 mil reais. E aí, nesse caso, esse contrato ele pode vir a ser considerado nulo, então pode ser anulado, tá certo? Porque entende que essa pessoa, ela, como pródiga, ela era relativamente incapaz nesse momento, então esse contrato poderia vir a ser anulado em virtude disso, tá bom? E é uma coisa muito importante, pessoal, é que a capacidade dos indígenas, os indígenas tendiam a ser considerados relativamente incapazes. A capacidade dos indígenas, ela passou a ser regulada por legislação especial, tá bom? Então, se os indígenas, eles têm ou não capacidade para alguns atos, para todos os atos da vida civil, isso depende realmente da capacidade de consciência deles em relação àqueles atos. Pelo Código Civil anterior, a gente entendia que os indígenas não tinham essa capacidade, então eles não tinham capacidade de fato para exercer todos os atos da vida civil, né? Então, até alguns casos bem polêmicos aconteceram no Brasil em relação a isso, porque os indígenas eram chamados de os civícolas, então os silvícolas não teriam a capacidade plena. Com o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, tá certo, pessoal? A Lei 13.146, a gente tem uma modificaçãozinha aí nessa legislação, tá bom? E a gente vai ter a legislação especial em relação aos indígenas, como é que se dá a capacidade deles, como é que eles respondem pelos atos da vida civil, tá bom, pessoal? E aí, no artigo 5º, a gente vai ter, tratando exatamente dessa minoridade que cessa aos 18 anos completos, né? Você pode, como a gente estava falando anteriormente, uma pergunta aí dos colegas, em relação à cessação dessa minoridade. Então, pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, você passou no concurso público com 17 anos de idade, você pode ter a cessação da minoridade. Se você cola grau no ensino superior, né? Então, se você aí já terminou o ensino superior com 17 anos de idade, você é um superdotado, uma coisa desse tipo. Então, isso pode ser considerado você pode ter a cessação da minoridade, tá bom? E, gente, o artigo 6º ele fala do seguinte: a existência da pessoa natural ela termina com a morte,
obviamente. Então, a vida da pessoa, né? Nasceu ali, passou a vida toda, trabalhou. Como é que termina essa pessoa natural? Termina com a morte. Então, a morte é um evento do direito civil que precisa ser muito bem trabalhado, muito bem tratado. É muito fácil, é muito mais simples quando você decreta, quando você verifica a morte de uma pessoa de forma clara. Mas, por exemplo, quando uma pessoa morre em um acidente, você não tem muita certeza se a pessoa morreu ou se ela está numa ilha deserta, perdida, né? No meio do mar, alguma coisa desse tipo. O que se faz? Os bens dessa pessoa, abre a sucessão, entrega os bens dessa pessoa, quem é que vai administrar? A pessoa desapareceu. É muito mais comum, né? A pessoa desaparece. Se a pessoa desapareceu, ninguém tem mais nenhuma notícia sobre essa pessoa, mas ela tinha casa, ela tinha carro, ela tinha bens. O que a gente faz com isso? Né? O que se faz? O que se decreta a morte dessa pessoa? A gente presume que a pessoa morreu depois de algum tempo? O que acontece? Então, nós temos aqui no artigo 7º a declaração de morte presumida. Então, assim, quando é muito provável que a pessoa morreu mesmo. Então, no caso, por exemplo, de um acidente de avião, quando aconteceu um acidente de avião no meio do mar e aquelas pessoas desapareceram, mas você não encontrou o corpo. O que comprova a morte de uma pessoa? O corpo. Você viu que a pessoa morreu mesmo. Então, ele comprova que a pessoa morreu, é a morte declarada. Mas quando você não encontra o corpo da pessoa, você não sabe se essa pessoa realmente faleceu. Então, num acidente, por exemplo, de avião como aquele da Malaysia Airlines, que aconteceu, acho que foi em 2017, eu não me recordo, o corpo da maioria dos passageiros nunca foi encontrado. Ninguém sabe o que foi que aconteceu realmente, nem mesmo a aeronave, pedaços da aeronave foram encontrados, e esses pedaços, os que foram encontrados, não possibilitavam entender o que foi que realmente tinha acontecido. Então, em virtude disso, o que acontece? É muito provável que essas pessoas tenham morrido. Então, você não tem nada, você não encontra nada, o avião sumiu, tudo sumiu, você não encontra corpo, mas foi no meio do mar, numa situação remota, não tinha ilha perto, não tinha jeito dessas pessoas sobreviverem. Já passou muito tempo, declara-se a morte presumida, ou seja, presume-se que essa pessoa morreu, porque era extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, né? Então, eu acho até engraçado o código colocar em perigo de vida, porque perigo de morte, né, no caso. Mas era muito provável que a pessoa morresse. Então, declara-se a morte presumida. Ou se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado em até 2 anos após o término da guerra. Então, o Brasil se mexe numa guerra, por exemplo, e uma pessoa que tenha sido feita prisioneira ou estivesse no meio da guerra, né, os rapazes aí que cumpriram serviço militar seriam convocados. Se você desaparecer e até 2 anos depois você não aparecer, vai declarar-se que você morreu e vão fazer a sucessão dos seus bens, o que você deixou. Né? Então, isso é a declaração de morte presumida. Deixa eu mostrar para vocês, então, aqui uma explicaçãozinha básica do slide. Já são 10h30, meu Deus. Prontinho, tá aqui. Eu já passei aqui todos esses artigos. O fim da personalidade, voltando aqui. Desse fim da personalidade, então, aqui, você tem realmente uma fim da personalidade que é biológica, quando a pessoa falece realmente, quando a pessoa morre, de fato. Então, encerra-se ali a personalidade biológica dela. Mas existe existem outras 2 formas de você decretar a morte da pessoa, o fim da personalidade, que seria a morte presumida, com decretação de ausência, e a presumida sem decretação de ausência. A gente vai falar melhor disso na próxima aula. Vou falar melhor sobre morte, ausência, desaparecimento da pessoa, quais são os direitos dessa pessoa desaparecida, como é que se procede após o desaparecimento, desapareceu por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, 30 anos, deixou bens, como é que esses bens vão ser distribuídos, vai ser feita uma sucessão, não vai ser feita uma sucessão. Então, tudo isso realmente diz respeito ao direito, tá bom? Então, de forma bem esquemática aqui, o fim da personalidade da pessoa vai se dar com a morte, obviamente, no caso, seria a morte biológica, que tem que ser confirmada por um laudo médico. Então, o laudo da pessoa determina exatamente a hora que a pessoa morreu, quando foi que a pessoa morreu, a hora que a pessoa morreu e a causa da morte. Então, isso tem que estar no atestado de óbito.
esse atestado de óbito, a partir de agora, realmente, ele decreta o fim daquela existência, o fim daquela personalidade. E é exatamente o atestado de óbito que vai abrir para os herdeiros, que vai abrir para a família a possibilidade de sucessão, ou seja, de herança, tá certo? O que a gente vai ver na próxima aula são as mortes presumidas com ausência. Então, vamos estudar a ausência dentro do Código Civil. O que acontece quando uma pessoa desaparece? Quais são os direitos dessa pessoa natural quando ela desaparece, tá certo? Já vê na próxima aula. Eu peguei para vocês aqui o caso, que esse caso que eu achei bem interessante, foi em 2014, que foi o caso da Malaysia Airlines, tá certo? Que ele partiu de Kuala Lumpur, deixa eu ver aqui se eu consigo, é uma cidadezinha aqui na Malásia, tá certo? E o voo ia para Pequim, na China. Então, a rota, vocês estão vendo aqui a rota, tá certo? É considerada uma rota comum, só que, infelizmente, essa aqui é uma região de muitos conflitos, especialmente a região da Malásia com a China. Existem algumas ilhas aqui que são regiões de conflito, então tudo isso influenciou um pouco, realmente, na decretação da morte dessas pessoas, da morte presumida. 239 pessoas estavam nesse voo, e o voo simplesmente sumiu dos radares, né? Então, quando ele sumiu dos radares, de fato, logo após o início do percurso. Então, assim, o avião, ele saiu, literalmente, assim, levantou o voo, e quando ele levantou o voo, ele sumiu. Então, isso também chama muita atenção, tá certo, pessoal? O fato do avião ter iniciado o percurso, ter iniciado o voo, já ter desaparecido. E aí, imediatamente, se começou uma força-tarefa de investigação para determinar a localização, o destino do avião, dos passageiros. Muitos países ajudaram, né? Mas até hoje ninguém sabe quais foram os motivos do desaparecimento do avião. Então, foi o que aconteceu com o avião, de fato, para que ele desaparecesse, tá certo? E aí, no caso, em janeiro de 2015, o governo da Malásia declarou oficialmente como acidente o desaparecimento do avião e a morte presumida dos 239 passageiros. Então, se você vê lá pela região onde aconteceu, tá certo, pessoal? O último contato aconteceu bem aqui. Depois disso, realmente, ele passa por uma zona ali de terra, mas depois é só mar. Parece pequeno, mas na verdade, em termos de mapa, isso é bem grande, é bem amplo o espectro o espaço de procura. Então, declarou-se a morte presumida dessas pessoas, tá certo? 239 passageiros, e a partir daí, as famílias dessas pessoas puderam ingressar com pedido de indenização contra a Malaysia Airlines, abrir a sucessão provisória dos bens dessas pessoas que foram declaradas mortas, presumidamente. E, professora, se, sei lá, de repente essas pessoas reaparecem, se essas pessoas reaparecerem, tá certo, pessoal? A gente estabelece o status quo delas, ou seja, é como se restabelecesse a personalidade dessas pessoas, e aí elas vão receber de volta, elas vão receber os bens do jeito que eles estiverem. Então, por exemplo, se uma pessoa tinha, sei lá, um apartamento, foi declarada a morte dela, presumida aqui nesse voo 239, e, sei lá, o cônjuge dela herdou esse apartamento e vendeu o apartamento, tá bom? Do jeito que estava. Ela vai ter direito a receber o que sobrou desse valor, tá bom? Então, basicamente, é isso que vai acontecer com a declaração de morte presumida. Só para adiantar para vocês aqui o que aconteceria na sucessão, tá bom? Mas, claro que, obviamente, na legislação brasileira aconteceria isso. Não sei como é que é a legislação da Malásia e da China, tá bom? Mas basicamente seria isso. Então, é um caso bem interessante, acho que ilustra bem o que seria essa morte presumida, tá certo? No Brasil, algumas vezes a gente declara isso, especialmente quando acontecem pequenos acidentes em zonas muito da mata, como, por exemplo, na Amazônia, e a morte dessas pessoas é muito possível, é muito provável. Aí você pode declarar, de fato, a morte presumida e abrir aí o processo de sucessão, tá bom? Bom, eu vou parar agora, por hora, tá certo? Mas lá no portal vocês vão encontrar o texto da aula de hoje, explicando bem direitinho. Vocês vão encontrar também o fórum, tá bom? Tanto no EAD como aqui no Teams. Lembrando que os fóruns das aulas passadas ainda continuam abertos, vocês podem fazer, não tem problema nenhum, tá certo? Continuem fazendo os fóruns e leiam o texto. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, postem aqui no grupo, postem lá no grupo do WhatsApp, o que vocês quiserem, tá bom? Fiquem à vontade em relação a isso. Vocês têm mais alguma dúvida em relação à aula de hoje? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, por favor, eu vou encerrar a aula, tá bom? E aí, aquele mesmo esquema da aula de TGP, eu vou baixar essa aula,
tá bom? Vou postar lá no YouTube, depois eu compartilho com vocês o link através do WhatsApp, posto o link aqui no Teams também, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Não, então eu vou encerrar. Pode perguntar. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu anjo, pode perguntar. A todos, né? A todos, tá? Andra, me diz uma coisa. A questão é da incapacidade do menor de idade. Quando ele se casa com 16 anos, com autorização dos pais, é por isso que na certidão de casamento já sai separação parcial de bens? Não, separação parcial de bens, adiantando direito de família, né? Todo mundo no Brasil, quando se casa com separação, com comunhão parcial de bens. Então, a comunhão parcial de bens, se você não disser nada, o cartório já vai fazer com comunhão parcial de bens. A não ser que você queira comunhão total. Se você quiser comunhão total, você tem que declarar que você quer comunhão total de bens. Da mesma maneira, se você quiser separação total de bens, você também tem que dizer no cartório que quer separação total de bens. Mas, em regra, é a comunhão parcial, tá certo? Comunhão parcial de bens. Quer dizer que não ser... Não é por conta disso, não. É porque todo mundo casa em comunhão parcial mesmo, a não ser que você queira em comunhão total ou em separação total de bens. Aí você tem que dizer, tá certo? Uma outra exceção também é o maior de 65 anos. Então, se você é maior de 65 anos, é idoso no caso, o seu casamento sempre vai ser em separação total de bens. Então, sempre. Então, é uma determinação realmente da própria legislação em relação a isso, tá bom, pessoal? Tá bom. Vocês têm mais alguma dúvida? Quem quer perguntar mais alguma coisa? Se ninguém quiser perguntar,